Eu quero convidar você para compartilhar a mensagem de hoje. Quero compartilhar com vocês o tema Atravessando as Tempestades da Vida. E a gente vai aprender com Jesus como atravessar as tempestades. E elas vêm. Mas nós não vamos fugir das tempestades. Vamos atravessá-las. E vamos usar o Evangelho de Marcos no capítulo 4. A partir do versículo 31 até o versículo 35. Corrigindo. Marcos 4, versículos do 35 ao 41. Amém. A minha tradução ela tem o seguinte texto. Essa narrativa. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já o mesmo estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalmem-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Até essa narrativa. E a gente vai, dentro dessa experiência pedagógica que os discípulos de Jesus tiveram nesse evento do mar revolto, atravessaram essa tempestade. O texto diz que Jesus estava com os discípulos ministrando o dia todo, cansado. Ele entra no barco cansado. Praticamente ele desaba nesse barco de cansaço, de sono. E o barco percorre esse lago, esse mar conhecido em algumas citações como Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. E a gente vê essa experiência, Jesus pedagogicamente ensinando a respeito de travessias de tempestades. Eu quero dizer, amados, que Deus é bom o tempo todo, sempre é bom. Às vezes a gente não consegue ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. A gente dá mais ênfase ao desafio, à tempestade, e não percebemos detalhes da bondade de Deus nessa circunstância. Mesmo, de certa forma,
Mesmo com as tempestades, o Senhor continua sendo bom. Deus é bom. As tempestades da vida, elas nunca terão a capacidade de minar a bondade de Deus na sua vida. As lutas não podem ser de um grau de valor e intensidade que você não perceba a bondade de Deus. E é muitas vezes das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da nossa vida. Como é saborosa enfrentar as situações e sair delas com uma vitória. E é extraindo dessa lição os desafios dessa tempestade que a pedagogia do Senhor vai nos ensinar como atravessar as tempestades. Então Jesus, repetindo, passou o dia ensinando à beira do mar, falando a respeito de maravilhas, de mudanças para a nossa vida, de ampliar o nosso olhar além da nossa perspectiva, ensinar a ver além dos montes. E nesse dia, ao final da tarde, ele deu uma ordem aos discípulos para entrarem no barco e passarem para a outra margem. O objetivo de Jesus era ir para a região de Gadara, exatamente porque nessa região havia um homem possesso de uma legião de demônios. Então, mesmo Jesus ministrando palavra de cura e libertação, de vida e boas novas, ele, cansado, entra num barco para atravessar o lago e ir para a parte oriente, na região de Gadara, pregar o evangelho, libertar um homem de uma legião de demônios. Incansável, quando se tratava de mudança na vida de alguns. Eterno, porque ele ainda opera as suas maravilhas na vida de todos. Uma tempestade atingiu o barco nessa travessia quando Jesus estava cansado, dormindo. Ele, segundo o texto, se levanta, ele acordado naquelas pressas, o barco meio a pique, ele repreende o vento, o mar, e os discípulos naquele momento ficam apavorados como o poder da força da natureza consegue ser paralisada com uma palavra de autoridade. Olhando para os outros evangelhos, no paralelo desse texto, Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Marco diz que se levantou grande temporal e vento e ondas que arremessavam contra o barco, conforme acabamos de ler, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Lucas diz que sobreveio uma tempestade do vento no largo, correndo um grande perigo desse barco naufragar. E eu quero dizer que as tempestades da vida também são ameaçadoras. Elas são perigosas. Elas são verdadeiros abalos sísmicos, terremotos na vida do homem. Há tempestades assim, que faz um estrago grande na vida, no casco do barco, da caminhada, da longa jornada, nessa navegação da vida. Muitas lutas podem vir e trazer perdas consideráveis. John Charles Hyle, ele diz que discípulos tinham passado do outro lado, ouvindo o mestre e fazendo a sua obra. Mas além disso, ele não isentou os discípulos de passar pela tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas isso não os poupou do mar revolto. As aflições, as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Largamos o controle da nossa vida, largamos o desejo de fazer aquilo que a nossa carne clama, largamos
velhos conceitos e concepções que não nos levaria a lugar algum, aliás, nos levaria à destruição, para seguir a Jesus. E mesmo com Ele, temos tempestades na nossa travessia. Jesus não nos vai poupar das tempestades. Jesus vai nos fazer passar por elas. E as tempestades, do jeito que a gente começou, a gente vai entender que nelas há uma pedagogia do Deus que é bom em nossa vida. Então eu quero trabalhar 2 pontos nesse texto e alguns subpontos desses pontos. Eu quero começar um pouco de trás para frente. Eu quero aplicar dos versículos 37 ao 40, depois a gente volta começando. Porque exatamente nesse ponto é onde eu quero falar sobre os conflitos que enfrentamos na tempestade da vida. As tempestades que nos vêm traz conflitos. Eu quero falar sobre esses conflitos que vivemos exatamente no processo da tempestade. Olhando aqui agora para o versículo 38, começando por ele, onde diz: Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro, tranquilo, cansado, tentando recuperar as forças de um dia de trabalho. O barco está sendo açoitado, sofrendo a agressão dessa tempestade, mas Jesus está no barco. Os discípulos, percebendo o grau da força da luta que estavam atravessando, acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? É essa a indagação. Às vezes, estamos num cenário de vida muito parecido, enfrentando alguns desafios, algumas lutas sem saída, e que não haverá, e que vamos enfrentar o desafio e a luta, passando por ela do início, meio, chegando ao fim, sem saída. Pelo menos a saída encontrada por nós mesmos. E a gente fica numa situação onde a gente olha para o Senhor e pensa: o Senhor não está vendo como está a minha vida? O Senhor não está vendo a minha situação, a minha história? Fazemos perguntas assim. Mestre, você não se importa? Jesus, você não se importa com o que está acontecendo comigo? Jesus não está vendo o tamanho da minha dor? Amados, essa pergunta dos discípulos, ela nasce do ventre de uma grande crise. Esse tipo de pergunta, quando ela vem em nossa mente, o nosso coração explode esse sentimento pela porta do nosso viver, demonstrando o que estamos sentindo. É evidente que essa é uma demonstração de que estamos em grande estado, em grande situação de crise. E as tempestades, elas provocam isso em nós. Então fica tranquilo. Há crises, não há problema. Porque a crise, ela parece que é maior do que nós. E em tempos de crise, a gente é afligido por muitas coisas, às vezes doença. Uma doença com perigo de morte. Um desastre natural, e o nosso país tem passado por essas experiências. Catástrofes, guerras, terremotos, comoção social, pandemia, Covid-19, tragédias humanas, todas elas explodem na realidade no peito da humanidade, trazendo grande medo e dor, crise. E vem a pergunta: mestre, não tens nenhuma
atitude vendo tudo isso acontecer? Mateus registra nesse texto, amados: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. É assim que ele diz. Capítulo 8, versículo 25. Lucas diz: mestre, mestre, estamos perecendo. Um outro olhar, com uma outra fala, mas dentro da mesma perspectiva. E essas palavras, elas são mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Portanto, às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos pés e descansar na sua providência. Portanto, eu estou falando aqui do primeiro conflito, o medo gerado pela tempestade. O primeiro conflito numa tempestade é medo. Todas essas citações foram para mostrar que nós gritamos, clamamos no meio da tempestade. Essa é a reação de um conflito causada por uma crise. Essa tempestade que está na sua vida, às vezes, provoca isso. Às vezes nós temos até atitudes de uma fé inocente. Como nessa questão, mestre, não pereça, porque não se importa, mestre, não se importa que a gente venha sucumbir. E a gente acha que essa frase é ela que provoca a atitude de Deus de agir. Como se disséssemos numa fé inocente, coloquei Deus no canto de parede. São concepções inocentes. Porque Deus ninguém coloca no canto de parede, ninguém tensiona Deus para uma mudança. É que Ele chega na medida certa, no momento certo, para que o cumprimento daquilo que Ele desejava fazer estava pronto. Então, amados, o primeiro conflito é o medo gerado na tempestade. Olhando agora para um versículo anterior, quando a gente vai para o 37, ele diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. O relato do acontecimento. Então, o segundo aspecto dentro de uma crise é quando a gente está passando por ela e o Senhor nos garantiria que aflições e lutas e desafios e tempestades viriam e não nos livraria delas, mas nos livraria nela. Há uma diferença entre evitar do que enfrentar. Ele nos traz livramento na tempestade, não da tempestade. E isso traz um segundo conflito em nós. Então, o primeiro é o medo, a dúvida. Esse medo que provoca a gente comprimir a nossa fé e correr para soluções terrenas imediatas a nosso alcance. O medo nos faz tomar atitudes erradas. Segundo ponto é a revolta pelo silêncio de Deus. Olhando o versículo 37, o barco levantou-se um temporal de vento e as ondas arremessavam-se contra o barco. E Jesus dormindo. Um segundo aspecto é esse silêncio do Senhor diante da nossa tempestade. A gente passando por ela, dentro desse clamor, e o Senhor no silêncio. Então, amados, o maior drama dos discípulos aqui nesse momento não é a questão da tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a sua luta. E é exatamente na hora do aperto dos discípulos que Jesus estava dormindo. Até parece que ele não está se incomodando. Às vezes, esse momento de revolta nos é atingido porque a gente acha que Deus não está dando conta de nós e não está incomodado e não quer saber do que estamos passando e a gente se acha sozinho na situação. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe dos desafios que você está passando. E Ele vai chegar com mão firme nessa questão. Então esse era o maior problema. É a luta chegando e Jesus dormindo. É oramos e Deus não falando.
É como o Salmo 121, que diz, que fala sobre exatamente o sono de Deus. Aquele que não dormita, não dorme, às vezes perece e não estar atento aos dramas da nossa vida. E isso gera uma grande angústia em nossa alma. É a sensação de que Deus está dormindo, é a sensação de que Ele não está nos escutando, é a sensação de que às vezes estamos só. Segundo conflito. Terceiro conflito, indo para o versículo 40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Há um terceiro conflito. É que quando o medo faz a gente tomar atitudes, geralmente o medo demonstra uma pouca confiança. O medo nos faz ter atitudes imediatistas. Depois do medo vem uma segunda sensação, é que eu estou sozinho. Então o medo combinado com a resposta imediata, enérgica, nós estamos querendo sair da tempestade e não estamos entendendo que às vezes Deus está trabalhando para moldar certas coisas no nosso caráter, remover da nossa vida certas coisas que estão, na verdade, sendo uma carga que vai arrastar o nosso barco para águas turbulentas e a gente vai sucumbir. E precisamos liberar algumas cargas. Então, o terceiro conflito que gera diante de tudo isso é a demonstração de um pouco de fé ou de uma fé deficiente. Nós cremos em Jesus, mas precisamos, além de crer, não ter uma fé deficiente, ter uma fé vívida. Essa palavra nessa noite vai incendiar a sua fé. Eu espero. Porque, amados, porque os discípulos, eles não estavam completamente sem fé. Eles recorreram a Jesus. Mas a evidência do desespero deles demonstraram uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, naquele momento, dessa experiência, eles não tinham se entregado ao pânico e ao desespero. E a causa do desespero não era a questão da tempestade, mas era a questão de fé, porque aqueles homens eram homens experimentados naquele mar, naquele lago. O perigo maior que enfrentava não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. E isso acontece com a gente. Há um terceiro conflito, quando a gente não vê a coisa acontecer pelo lado de fora, o desespero é porque não há nada em convicção pelo lado de dentro. Então havia deficiência na fé e no conhecimento de quem estava no barco. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades deles. Eu quero dizer, meu irmão, hoje à noite para você, Jesus conhece tua história. Ele sabe de todas as tempestades que você já enfrentou e outras que possivelmente vão vir. Ele conhece suas necessidades completamente. Então Jesus havia provado para eles que se importava com eles. Jesus acorda, vai tratar com eles depois. Mas Jesus manda os ventos se calarem e manda o mar se aquietar. Aquele barulho tremendo de pavor do vento e aquele mar agitado. Ele manda o vento se calar e o mar se acalmar. Quieta-se, cala-se. Então eu quero entrar num segundo ponto nessa mensagem, nessa noite. Porque esse primeiro ponto está travando aqui com nós os conflitos que enfrentamos na tempestade. Então o medo gerado pela tempestade. Não tenha medo, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha convicção de que Ele está na sua vida e Jesus está no seu barco. Não se revolte, porque Deus
ainda não fez cessar essa tempestade. O seu silêncio e a sua labuta, a sua atitude, o seu agir estão em sincronia. Enquanto pensamos que ele não está fazendo, sim, ele está aí muito. E quando saímos da tempestade, vamos ver com grande alegria um sol à nossa volta, a luz do Senhor, a providência dele em sua vida. Portanto, demonstre fé e não demonstre uma fé deficiente. Mas eu quero falar, partindo do versículo 35 até o versículo 39, esse segundo ponto, do qual esse texto nos chama muito a atenção agora, pela parte onde a gente deve agarrar-se nas palavras e promessas de Jesus. Aquilo que ele disse, que ele prometeu, agarre-se nisso completamente. Firme-se, prenda as suas mãos, trave a sua esperança e a sua fé em suas promessas. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira. E eu quero começar dizendo no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Portanto, a fidelidade das promessas do Senhor na sua vida. Estou no barco, tenho promessa de Deus, está vindo uma luta, mas ele disse que eu iria atravessar para o outro lado. Vamos atravessar. Ele não pode ser surpreendido com natureza, circunstância, ventos, terremoto. Ele tem o conhecimento completo da sua vida. Se ele disse que você vai atravessar, tão somente você vai. Nada, os ventos daquelas montanhas, o vento do Hermon, um pico gelado, o vento daquele lugar que causava esse vendaval nesse lago, esse vento não poderia paralisar as promessas deste barco, sair do ponto e chegar do outro lado em Guedara. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Agarre-se às suas promessas e à sua palavra, porque Jesus havia empenhado sua palavra a eles. Passamos para outra margem, o barco iria chegar. O destino daqueles não era o naufrágio. Você não vai naufragar em nome de Jesus. A promessa de Jesus e a realidade são a mesma coisa. A promessa e a realidade estão em tempos diferentes, mas com um cumprimento certo. O que ele fala, ele cumpre. Jesus não promete viagem calma e fácil. Ele não disse que passamos para uma viagem do outro lado bem calma, mas ele também não disse que ia ser agitada. Ele só não disse que a gente não vai ter adversidades e tempestades, mas garante a chegada certa e segura. Ele nos promete que vamos vencer, não promete a ausência da luta. Mas a vitória dele é garantida. Essa promessa deriva de ter encorajado e fortalecido os seus discípulos. Era esta a palavra. Se ele disse que a gente vai chegar do outro lado, eu simplesmente diria: Jesus, o barco está cheio de água. Eu sei que a gente vai chegar do outro lado. Como é que a gente vai fazer isso? Amados, quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Simples assim. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a fidelidade nas promessas de Jesus, agarre-se a ela. Segundo ponto, olhando para o versículo 36, quando o texto diz: e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, não só havia a promessa de que iremos passar, mas Jesus está agora dentro do barco. Ele disse que o barco ia passar, mas estaria presente.
Isso nos dá a entender também nessa noite que a presença de Jesus na nossa vida, no nosso barco, nos ajudará sempre. Ele estará comigo, com você até os confins desse tempo, do tempo que estamos vivendo, até tudo ser cumprido. A nossa vida não foi largada ao relento. Nós não somos ovelhas sem um pastor, num pasto abandonado à mercê da sorte. Nós temos pastor e ele é o nosso pastor, ele está conosco, a sua presença é garantida, e é a presença de Jesus que nos livra do medo. Então a presença de Jesus naquele barco, esses homens eram para ter entendido, esse mar e esse vento não pode sucumbir o Filho de Deus. Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque as circunstâncias eram fáceis de ser enfrentada, mas porque a presença de Deus era o tempo todo o seu amparo. Amém. Obrigado, Santo. Jesus vai continuar cuidando da sua vida de forma muito especial, não? Amém. Simplesmente, meu irmão, porque a presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Saiba que Jesus está contigo. Ele nunca te deixará só. Você não está desamparado no meio da sua tempestade. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram que Jesus estava com eles, mesmo cansado, ali no barco, dormindo, sem responder. Ele sabia da tempestade, ele sabe da sua tempestade, ele está no barco contigo essa noite. Qual é a luta? Você vai mostrar para ela o tamanho do seu Deus. Amados, o rei do céu e o rei de toda a terra, o mesmo dentro de um barco, o barco não poderia afundar. Porque Jesus é o criador do vento, ele é o criador do mar, e ele está dentro do vento agitado, sobre o mar, em nossa vida. Então não precisamos ter medo da tempestade. Eu quero encorajar você nessa noite a ter coragem. Enfrente a tempestade, levante, fique firme, como um guerreiro do Senhor. O vento açoitando, frio, o mar agitado. Seus pés estão trêmulos, mas você tem confiança de que Jesus tem uma palavra. Ele deu a sua palavra e ele está contigo. Terceiro ponto, olhando para o versículo 38 novamente. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos lhe acordaram dizendo: mestre, o senhor não está nem aí, vai afundar, preste atenção. Enquanto isso acontece, Jesus acorda. Eu quero dizer que a paz do Senhor está em sua vida, diante da tempestade. Então, Jesus gera paz. Há uma tempestade agitada e as pessoas que não conhecem ao Senhor passam pela tempestade e não compreendem, mas nós não, porque nós vamos ter paz mesmo diante de um mar revolto e de uma tempestade. Hoje eu quero te desejar paz na sua travessia. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade já estava na sua agenda. Ela fazia parte do currículo de treinamento dos crentes. O fato é que Jesus está aqui descansando na tempestade, o que também devemos fazer e aprender com ele. Descanse na tempestade, meu irmão, porque você vai sair dela, a vitória já te foi concedida, você está pronto para alcançar as bênçãos que ele já designou para que você seja vitorioso. Então você precisa descansar na tempestade para se sentir-se verdadeiramente seguro nas mãos de Deus. Olhando para o último ponto nessa passagem,
versículo 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Então aqui a gente começa a perceber que Jesus deu a sua palavra e ele é fiel, ele cumpre quando ele dá a palavra dele. Ele não vai nos deixar sozinhos na tempestade, ele está conosco. Amém? Ele vai estar conosco e vai gerar paz no nosso coração para que a gente atravesse a tempestade. Então somente a gente vai crer nesse último ponto, porque o poder de Jesus desfaz toda tempestade. Então a sua tempestade, a minha, elas têm um tempo. Amém? Diga amém em nome de Jesus. Ele vai desfazer tempestade de doença, situação financeira, traição, abandono, solidão, falta de emprego, tempestade da traição, tempestade de toda a natureza que a gente possa imaginar. De anos e anos que você passou construindo algo e perdeu. Por quê? Porque o seu poder é manifesto naquele barco, porque todas as coisas estão em suas mãos. As leis da natureza estão em suas mãos. As leis dos homens podem até parecer que são deles, mas Deus está no controle mesmo assim. Ele controla o universo. Ele controla tudo. Tudo obedece à sua voz. Então Jesus está revelando o seu poder, mas ele também revela a sua autoridade sobre uma série de outras coisas, principalmente sobre os demônios na vida do gadareno, que ele vai ter um encontro quando atravessar o outro lado desse mar. Jesus, ele vai tirar 6.000 demônios desse homem. Jesus, ele vai tirar a enfermidade, ele curou uma mulher hemorrágica, prisioneira há mais de uma década de sua enfermidade. Ele ressuscita a filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo da sua absoluta autoridade e poder. Ele liberta um homem que desce de um telhado, numa corda, numa maca, e ele traz a perdão de pecados e em seguida faz esse homem andar. Ele tira Lázaro de 4 dias de sepultado dentro de uma gruta e chama para fora. Jesus tem poder para vencer toda a situação. Eu quero concluir nessa noite dizendo 3 coisas para você e para mim. Na hora da tempestade, primeiramente, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai, eu quero que você entenda, precisamos clamar o nome do Senhor. Diga amém. Quando as coisas fogem do nosso controle, continuam ainda sob o total controle de Deus. Se sai da nossa mão porque não podemos controlar e está nas mãos de Deus, e nós estamos nas mãos de Deus, é evidente que a nossa tempestade está sob controle. Para Ele, quero dizer para você nessa noite, não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Diga amém. Eu quero te dizer uma segunda coisa. O profeta Isaías ergue a sua voz em nome de Deus e diz que quando tivemos de passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estará conosco. Estará com você nos mares revoltos da vida. Quando precisamos cruzar os caudalosos mares, também não submergeremos. Quando tivermos que entrar nas fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não arderá em nós. Por quê? Porque Deus estará conosco. Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para concluir,
Eu quero dizer que Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Por quê? Porque Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. E não estejamos nessa noite descobrindo que temos uma fé convalescente, meio morta. Amém? O nosso maior problema não está no nosso redor, mas dentro de nós. O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso escudo, Ele é tudo o que precisamos para não ter medo. Amém? Glória a Deus. Amém.